tinha. Porque, na verdade, a pressão toda era para que ela pedisse demissão. Porque ela não tinha nem lugar para sentar, ela não tinha mesa, ela não tinha cadeira, ela não tinha nada. Ela ficava na porta, ali naquele atendimento dos caixas eletrônicos, exatamente para forçar uma situação para ela pedir demissão. Uma mulher que foi gerente de agência durante muito tempo, e aí teve uma série de problemas em função da doença do trabalho, e aí veio a depressão, veio a síndrome do pânico, e por aí vai, e acabou voltando numa situação como essa. Então, eu acho que são problemas muito grandes mesmo, que a gente tem que se organizar. Algumas empresas já estão se preocupando muito com isso, eu acho que é uma questão importante para a gente ressaltar, principalmente empresas grandes, empresas bem estruturadas na nossa cidade, que têm um departamento médico que realmente participa, porque existem empresas que, aí o Ebenezer vai saber dizer melhor do que eu, mas existem empresas que têm médicos do trabalho, ou têm departamento médico, mas que não funcionam para absolutamente nada. E até porque a gente tem que lembrar que normalmente não, o médico da empresa, ele é um funcionário da empresa. Ele é um funcionário da empresa. Então, ele vai legislar, na grande maioria das vezes, em favor do patrão. Ele não vai, dificilmente, ele vai legislar em função do empregado. E existem algumas empresas que têm essa preocupação grande, que têm essa preocupação em dar condições de trabalho realmente favoráveis ao seu funcionário, mas existem também outras empresas grandes no nosso município que o funcionário sabe que ele entrou de INSS, a chance dele ser demitido quando ele retornar é praticamente 100%. Então, o desespero desse funcionário é não ter alta do INSS, porque ele sabe que a hora que ele voltar para a empresa, ele vai ser demitido. E não é empresa pequena, não, é empresa grande. Grande, que causa um problema imenso para a gente lá, dentro do serviço público, dentro dos ambulatórios. Porque fica esse jogo de empurra. O INSS deu alta, a empresa não quer o funcionário de volta, porque alega que ele não tem capacidade para retornar ao trabalho, e aí o funcionário, às vezes, fica 2, 3 meses sem receber o salário do INSS, sem poder voltar ao trabalho, e fica aí num jogo de empurra para lá e para cá, sem poder ter uma posição, sem poder receber o seu vencimento no final do mês, né? Então, quer dizer, eu acho que é muito polêmico, eu acho que isso aqui, o ideal, na minha opinião, seria um debate, né? Não seria nem a gente estar só, cada um de nós aqui falando, seria um grande debate, mas é um primeiro passo que eu acho que o vereador João Turler, que sempre teve meu grande respeito, mais ainda hoje, por ter provocado essa discussão. A questão que o Cláudio colocou da CAT, o que eu tenho a te dizer, Cláudio, eu como médica, o que eu percebo dentro do serviço público, principalmente, é, primeiro, um total desconhecimento do que é a CAT. E, segundo, um medo de se comprometer. Porque o médico acha que, se ele preencher a CAT, ele está diretamente envolvido naquele problema daquele paciente. E aí, amanhã ou depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele pode ser chamado na Justiça, ele pode ser chamado no Ministério do Trabalho, no INSS, e ele não está afim de se comprometer. Então, ele simplesmente diz que ele não vai preencher a CAT. E aí, os sindicatos acabam sendo os responsáveis a preencher, porque a lei permite isso, né? E aí, começa a luta dentro do INSS para que o INSS reconheça aquela doença como realmente doença do trabalho. E aí, mais uma vez, o problema maior das mulheres, porque como a mulher também chega em casa, lava roupa, passa roupa, faz comida, muitas vezes o INSS alega que aquela doença no braço, na mão, no cotovelo, é uma doença da dona de casa e não está vinculada à doença da confecção, do banco e tudo mais, né? Agora, dentro de tudo isso, eu acho que a gente sempre tem algumas coisas boas para a gente falar, né? E aí eu queria colocar isso em relação, eu como secretária de saúde, só para que a gente até já comentou naquela outra vez que eu vim aqui, hoje já existe uma política pública proveniente do Ministério da Saúde em relação à saúde do trabalhador. Essa é uma preocupação, existe toda uma programação, né? Existe toda um planejamento tático, um planejamento de metas em relação à saúde do trabalhador. E desde 2 de maio do ano passado, 2 de maio de 2007, Nova Friburgo se colocou à disposição para sediar o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador aqui da região serrana, né? Então, nós já fomos aprovados para isso, né? Tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual de Saúde já
credenciou Nova Friburgo para nós sermos o centro de referência em saúde do trabalhador. E aí até eu vou deixar a cópia aqui na Câmara. Já tem todo um programa de saúde do trabalhador, o plano de metas, né? Aqui tem o RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que é uma portaria do Ministério da Saúde. Tem todo no nosso plano municipal de saúde de Nova Friburgo, 2007-2009, já está contemplado o programa de saúde do trabalhador. E aí, em que pé que está isso? Nós já temos a localização onde esse centro de referência vai funcionar, que é lá na Augusto Cardoso, naquele posto, onde antigamente era um posto de saúde, hoje funciona ali a saúde coletiva, vigilância sanitária, vigilância ambiental, que é um local bem central, de fácil acesso. E nós estamos... O que ainda está faltando é exatamente terminar aí essa questão da posse dos concursados, né, a resolução desse funcionalismo público, para que alguns dos nossos concursados possam ser capacitados e treinados aí na Secretaria de Estado para estarem trabalhando nesse centro de capacitação, que não vai ser simplesmente esse centro de referência, não é um centro assistencial apenas, ele é um centro para dar orientação, para prevenção, para essa questão da legislação, da questão trabalhista. Tá? Então, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente ter médico ali para atender e passar fisioterapia, por exemplo. É uma coisa muito mais ampla para realmente poder receber esse trabalhador, aí em parceria com os sindicatos. Com certeza, nós ainda vamos sentar para fazer tudo isso, mas para que a gente possa ser um centro de referência de verdade, não só de Nova Friburgo, mas de toda a região serrana. Eu acho que isso aqui demonstra também, quando a gente fala aí da ótica capitalista, né, do patrão explorando o funcionário, essa preocupação com a saúde do trabalhador demonstra mais uma preocupação de um governo socialista, que não é um governo que está preocupado com o empresário, com lucro, com capital, mas que está preocupado com o social, com aquela pessoa que realmente depende do seu trabalho, que depende do serviço público e que precisa que esse serviço público funcione de maneira adequada para poder continuar a sua vida, para continuar seu trabalho, seu ganha-pão e tudo mais. Eu acho que, na minha opinião, é uma discussão muito ampla, a gente só começou, né, como eu já disse, e eu me coloco aqui completamente à disposição, tá? Que, como já estive outras vezes, né, sindicatos bancários, sindicato do vestuário e outros sindicatos que quiserem nos procurar, Câmara de Vereadores, para a gente ver o que a gente pode fazer a mais em conjunto à Secretaria de Saúde, junto com as organizações, aí, a sociedade organizada. Tá? Obrigada. Muito obrigado, secretária de Saúde e colega vereadora desta casa, doutora Jamila Calil. Bem, agora partindo para os nossos colegas pares desta casa, eu passo a palavra ao ilustre vereador, professor Jorge de Carvalho. Senhor presidente, senhora secretária de governo, senhores componentes da mesa, cumprimentando o doutor Ebenezer, cumprimento os demais membros que compõem esta mesa dessa reunião específica. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu gostaria de parabenizar o nobre colega, ilustre vereador João Turler, pela iniciativa desta sessão, uma sessão extremamente importante, esclarecedora, com o objetivo de orientar não só os parlamentares, mas a população de um modo geral, e, acima de tudo, trazer à discussão um problema de suma importância que vem afetando a sociedade de um modo geral. Eu entendo que ganhar dinheiro não é feio no sistema capitalista. O sistema capitalista é feito dessa maneira. Mas não se pode pensar simplesmente no lucro, querendo aniquilar as pessoas. O sistema tem que se adequar às duas situações. O seu objetivo é o lucro, mas não pode ser o lucro em detrimento da qualidade de vida de quem propicia esse lucro. Infelizmente, essa relação no Brasil ainda é uma relação muito conflitante e, pelo lado do trabalhador, muito preocupante. Nós estamos saindo de um sistema, primeiro 20 anos de ditadura militar, onde não podia se falar nada,
onde os sindicatos eram amordaçados, a sociedade não tinha capacidade de organização. Até a capacidade existia, mas não existia a permissão. Depois, ao se conquistar a democracia plena, entra-se numa crise econômica, em que era importante preservar o emprego, ao invés de lutar pelo direito do trabalhador, até por uma questão de sobrevivência. E a partir do momento que o país entra num terceiro estágio, onde existe uma certa tranquilidade aparente em termos de crescimento de economia, de crescimento de emprego, de oportunidades, surge, neste momento, a possibilidade de começar a lutar por aquilo que é o direito do trabalhador. E eu sou um profissional, eu sou um professor, e vejo os meus colegas, e eu mesmo já fui vítima porque eu sou professor de matemática. Hoje quase não usam mais o giz. Mas eu fui vítima do giz, do pó de giz. Eu, sem ser fumante, eu tive uma lesão pulmonar caracterizada pela alergia ao giz, diagnosticada. Porque eu cheguei a dar 15, 16 aulas por dia. E enchia o quadro, apagava aquilo, e você não percebe. Você está ali no dia a dia, na luta, não percebe. E, de repente, comecei a ter sintomas de coisas de pessoas fumantes, pessoas que eram expostas a esse tipo de coisa. Hoje eu recebi uma visita no meu gabinete de uma colega professora. Isso me preocupou muito, que o benefício dela foi cortado. E ela, há 2 anos atrás, passou por uma cirurgia de correção de cordas vocais. E a gente, ao conversar, a pessoa falar, dá para perceber que ela não está curada dessa lesão. E ela foi cortada, vai ter que retornar à sala de aula, sem as mínimas condições. Ela foi me pedir ajuda. O que fazer? Eu falei, olha, se já foi cortada, você acha que agora tem que procurar o sindicato e entrar na justiça para defender os seus direitos, já que há a decisão final do corte, não sei se há recurso dentro da situação do INSS, mas é preocupante, é muito preocupante a forma como o trabalhador é tratado na questão do benefício, como foi levantado aqui. Essa moça está a ponto de perder a voz. Se ela voltar para a sala de aula, o problema vai ser muito sério. E mais sério ainda é que hoje qualquer recurso que é impetrado aqui, ele vai lá para Petrópolis. Nós deixamos, Friburgo perdeu a importância, deixou de ser a sede regional, né, do INSS para cuidar dessa situação. Então, a pessoa já está fragilizada, já está na situação que perdeu o benefício e vai ter que ir a Petrópolis para lutar pelos seus direitos. Eu acho que aí, senhor presidente, cabe a esta casa lutarmos para o retorno do posicionamento que Friburgo teve no passado com relação à Previdência Social. E eu vou encerrar, não quero me alongar, porque a sessão já está bem adiantada, e reiterando aqui, vereador João Turler, parabenizando Vossa Excelência, parabenizando os médicos palestrantes, a secretária de Saúde, que também colocou a sua posição, e dizer que esse é um tema que, na minha opinião, nós poderíamos pensar, o Poder Legislativo, os sindicatos, as associações, em promover anualmente uma semana de debate com relação a esse tema.
ficar restrito só aqui à Câmara é interessante, começou o primeiro passo, mas isso precisa extrapolar, sair desta casa, criar uma semana de discussão dessas situações para a proteção do trabalhador, que na realidade é quem produz as riquezas desse país. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge Carvalho. Eu passo neste momento a palavra ao ilustre vereador Manel Martins, popular Manel do Pote. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar os senhores palestrantes aqui os que os senhores colocaram aqui para nós, vereadores. Mas antes, meu presidente Alexandre Cruz, eu queria justificar a ausência do vereador Mário César Fuli, que me ligou hoje por volta de umas 3, 4 horas, dizendo que essa reunião era tão importante, mas ele não tinha como estar aqui presente. E a gente vê, eu já depois de bem velho, né, como é que a gente aprende com os senhores palestrantes. E dizer, meu colega Edil, que eu também tenho uma reta escavadeira, e ela do lado direito tem uma alavanca ali, que você fecha a caçamba, abre, levanta e abaixa. E eu tenho uma dor aqui no ombro que me complica muito a minha vida. E eu achava, né, que isso era da idade, mas pelo que os senhores dizem aí, realmente alguma coisa não é da idade. Então, é vivendo e aprendendo, né? Queria, presidente Alexandre, dizer que Vossa Excelência ficou muito bem aí na presidência. Muito obrigado, vereador. E parabenizar, vereador João Túlio, pela sua iniciativa dessa reunião tão importante para a gente aqui, vereadores, que hoje exercem essa função. E dizer, vereador, que reunião como essas deve realmente de acontecer nessa casa. Parabenizar a secretária de Saúde, a vereadora Jamila Calil, pelas suas palavras, porque eu sempre falo que é vivendo que se aprende. Mais uma vez, presidente, parabenizar o vereador João Túlio, e como Vossa Excelência é tão elogiado aqui pelas suas ideias, eu acho que nada melhor do que um vereador João Túlio para trazer essa discussão aqui para casa com tantas pessoas importantes aqui. E que tenham todos uma boa noite e muito obrigado. Muito obrigado, vereador Manel do Pote. Nesse momento, eu passo a palavra ao ilustre vereador Nami Nassif. Sou presidente de exercício, senhores vereadores presentes, secretário de Saúde, vereador licenciado, doutora Jamila Calil, doutor Ebenez, doutor Ricardo, nossa amiga Luzia Falcão, meu amigo Edil e demais presentes aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, porque estava no meu gabinete despachando, mas assisti atentamente às palestras do doutor Ricardo, doutor Ebenez, e confesso aos senhores, eu não sabia da dimensão do problema que se acontece. A gente sabe que os trabalhadores, eles tiveram suas conquistas através de batalhas, de revoluções, e conseguiram fazer as leis trabalhistas, consolidação das leis de trabalho. E isso eu acho que é mais uma luta que tem que se enfrentar, a se conquistar também. Porque nós temos a Constituição Federal e ela garante a todos os cidadãos, no sentido, uma causa pétrea, o direito à dignidade e à saúde. E, coincidentemente, nessa madrugada, eu estava assistindo uma sessão do Supremo Tribunal Federal, onde o ministro, ao proferir o voto sobre a prisão civil, ele dizia: nada justifica nesse país o sacrifício do corpo humano. Nada, se for fazer em questão de valores. Era a questão da prisão civil, a alienação fiduciária. Então, eu fiquei muito atento àquela questão, porque é uma questão que se dizia que se tinham as obrigações contratuais, e essa obrigação contratual acabava o ser contratante pagando com a sua própria liberdade, com o sacrifício do seu corpo humano, na prisão, cada depositário fiel. E o Supremo, coincidentemente, está caminhando no sentido de declarar inconstitucional aquele artigo. E essa questão trazida hoje nada mais é a mesma coisa, porque o trabalhador também, ele é utilizado a sua força, e quando ele se vê lesionado, continua trabalhando, ele está sacrificando o seu corpo em detrimento do trabalho, que é a sua sobrevivência.
E acho que, quando se fala que o médico hoje também, vereadora Jamila, que ele não quer assumir responsabilidade de assinar os comunicados de acidente de trabalho, eles têm até uma certa razão, porque nós temos uma legislação de acidente de trabalho que a responsabilidade do empregador é objetiva. E nós percebemos que várias fraudes, infelizmente, foram descobertas na Justiça, essas indenizações milionárias, que era por maus profissionais até, que davam laudos falsos e conseguiram indenizações milionárias e que deu um rombo muito grande na Previdência. E muitos médicos, talvez inocentes também, detectando alguma doença, deram esses laudos e acabaram respondendo o processo. Talvez seja essa falta de consciência que gera esse medo no profissional da saúde, que eu acabo entendendo por que ele se evita disso. Porque talvez ele faça um laudo com a boa vontade, com coisa, e amanhã se vê envolvido numa ação de improbidade ou até uma ação criminal, porque pessoas utilizam de má fé essas ações de acidente de trabalho. E quando a gente vê que, eu acho que, quando se vê que o trabalhador está sendo sacrificado dessa forma, com esses problemas de saúde em função do trabalho, não é uma responsabilidade só do empregador, é a responsabilidade de nós todos, porque nós, contribuintes, e mais ainda o empregador, vai arcar com essa responsabilidade. Porque cada trabalhador doente, amanhã, vai onerar a Previdência Social. E onerando a Previdência Social, nós temos que fazer uma conta de chegada. Para fazer essa conta de chegada, quanto mais trabalhadores estiverem doentes, usufruindo do benefício, eles vão ter que aumentar a alíquota da contribuição. Então, o que se falta, talvez, é uma conscientização também do empresário. Porque isso não é nada mais do que o fruto do capitalismo selvagem. É utilizar da força humana como o ser humano fosse uma máquina. Só que o empresário não sabe, quando você explora tanto o trabalhador, quem vai pagar essa conta no final é ele, empresário, também. Ele vai ser responsável por isso. A gente vê que se nós tentarmos tirar os bons profissionais do mercado, ou tirarmos devido a essa doença, ele também será prejudicado, que a qualificação profissional hoje é uma das coisas que se procura mais fazer, porque muitos profissionais hoje é difícil ter qualificação para ter determinado setor das empresas. Então, eu acho que isso é responsabilidade de todos, eu acho que isso tem a ver com a conscientização, eu acho que deve-se, eu venho pensando aqui, o problema que é junto ao INSS, lá com o mestre do trabalho, se devia, talvez, isso venha até a nível nacional, que se fizesse uma junta médica com o representante do Ministério do Trabalho, com o representante médico dos sindicatos e um representante médico do INSS. Que essa avaliação fosse dessa forma, uma junta médica, não uma forma individualizada. Talvez seria uma solução, que foi o que a vereadora Jamila falou. O médico de trabalho, muitas vezes, é funcionário da empresa. Ele vai zelar pelos direitos da empresa. Os banqueiros hoje, vou colocar um médico lá, o médico vai zelar pelos direitos dos banqueiros, com medo de perder os empregos. Então, essa questão, talvez, é mais uma luta, eu acho mais uma conquista que deve ser feita, e estudar as soluções do problema. Eu acho que é uma coisa que, talvez, nós não tínhamos, eu, particularmente, porque eu falei, repito, não tinha conhecimento da dimensão dos problemas que vem acontecendo nessa. E hoje a gente vê que, como foi falado aqui pela Luzia, quantos trabalhadores estão trabalhando na moda íntima que gera a nossa riqueza no nosso município. Os bancários, por exemplo, talvez sejam nos mercados de trabalho, nós temos um pequeno Friburgo hoje, porque a economia não está a grande vapor. Se tirar esses trabalhadores do mercado de trabalho e colocá-los também em casa, será que interessa também aos empresários isso? Quer dizer, eu acho que falta uma política de conscientização. E eu parabenizo o vereador João por nessa iniciativa. Talvez muitos empresários passarão a enxergar a coisa de outra forma. Porque eles também vão pagar essa conta. Eu vou pagar, nós vamos pagar, mas vão pagar mais caro são eles. Pode ficar certo disso. E eu sempre digo, eu acho que a nossa estrutura do capitalismo é um pouco selvagem. Eu acho que a gente vê que até no meio político, a gente vê que os banqueiros são os grandes lobistas no Congresso Nacional. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso, porque são eles que ganham milhões e milhões em cima dos trabalhadores. Então, eu acho que nós temos que fazer o inverso, fazer uma política de conscientização para que esses deputados da Câmara também façam legislações obrigando o investimento maior na saúde do trabalhador.
E uma das soluções que eu deixo aqui, pregando aqui, é que se faça essa junta médica, que ela faça essa avaliação, que evite esse problema, que o trabalhador vá ao INSS, daqui a pouco volte à empresa, e daqui a pouco venha o sindicato ter que entrar na justiça. Isso também não é bom para o judiciário, porque isso sobrecarrega o judiciário, e, no final, acaba o Instituto da Previdência pagando também essa diferença, porque ele vai ter que pagar todos os atrasados da casa da reintegração. Se não pagar ele, paga o trabalhador. Então, eu deixo esse alerta aqui, eu acho que isso é um avanço, eu acho que pode ser mais uma conquista dos trabalhadores, como houve outras também. Eu acho que temos que unir a sociedade organizada, seja nós políticos, o sindicato, o Ministério do Trabalho hoje é um ministério que tem estado aberto às conversações, tanto é que a Força Sindical, a nível do Brasil, está apoiando o Ministério do Trabalho, em todos os sentidos. Então, essa sugestão que eu deixo, e eu acho que temos que caminhar juntos para tentar solucionar o problema do trabalhador no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nami Nassif. Nesse momento, para as suas considerações finais, eu passo a palavra ao ilustre vereador João Túlio, autor do requerimento desta sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Cláudio, senhor presidente do Sindicato dos Hoteleiros de Nova Friburgo, doutor Ebenezer, doutor Ricardo, quero aqui agradecer, Luzia Falcão, agradecer a essa iniciativa de vocês de abrilhantar tanto esta sessão específica, porque são depoimentos que nos encheu de sabedoria, e eu tenho certeza que a LER em Nova Friburgo não vai ser tão desconhecida a partir dessa noite. E eu tenho certeza, essa Casa Legislativa estará sempre aberta para essas reuniões, e eu tenho certeza mais ainda de que esse tema não vai ficar só nessa reunião, é um pontapé inicial, e nós vamos fazer com que os empresários, os patrões tenham mais consciência, e, se Deus quiser, não vamos ter tantas pessoas lesionadas e com suas vidas tão em dificuldade a partir dessa doença. Agradeço a todos que se dispuseram a estar aqui essa noite, e desejar que, se Deus quiser, no ano que vem, a gente não tenha notícias tão ruins quanto essa de que pessoas não podem nem sequer pentear o seu cabelo depois de tantos anos, às vezes, fazendo aquele esforço repetitivo, e que essas pessoas possam, sim, ser tratadas como gente mesmo, como ser humano, ser respeitada e termos uma vida bem melhor. Agradeço a presença da doutora Jamila também aqui nessa noite, nos esclarecendo, e desejar a todos uma boa noite e que tenhamos um final de semana feliz e com muita saúde. Obrigado a todos. Bom, antes de encerrarmos a sessão, eu gostaria de, no exercício da presidência, parabenizar o vereador João, dizer que esta casa, vereador, nós temos um grande orgulho de Vossa Excelência que nesses 13 meses que eu estou aqui, temos aprendido muito com Vossa Excelência traz temas para essa casa de todos os tipos, traz assuntos que realmente diz respeito ao nosso dia, ao dia da sociedade, como disse aqui o Cláudio e outras pessoas. Muitos podem não achar esse assunto importante, mas é um assunto de grande importância para os nossos trabalhadores, para a nossa comunidade de um modo geral. Então, a gente fica muito feliz desse momento de estar aqui nesta casa e poder estar participando desta sessão. Queremos agradecer também a presença da nossa querida Luzia Falcão, da doutora Jamila, do doutor Ricardo, que saiu lá do Rio de Janeiro para aqui nos abrilhantar com uma palestra técnica que nos deixou sabedores de muitos assuntos que não sabíamos, e também do doutor Ebenezer, que fez uma explanação muito prática daquilo tudo que nós precisávamos ouvir. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores que permaneceram até essa hora. Mais uma vez, justificar a ausência do vereador presidente desta casa, Sérgio Xavier, que está retornando a essa casa porque foi hoje um evento para representá-la fora do nosso município. Agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião, a 10ª reunião da 7ª sessão ordinária para o dia 25 de março de 2008,
em seu habitual horário. Pois não, vereador. Senhor presidente, só para um lembrete final. Hoje, doutora Jamília, é dia do rins, né? Então, sabemos, eu estava vendo essa notícia hoje, mais de 10 milhões de pessoas sofrem do rins. Então, eu quero dizer a todos que eu tenho esse problema também, cálculo renal, não foi nenhum nem dois, não, foram vários que eu já expeli, graças a Deus. E, por estarmos tratando aqui do problema da saúde, eu quero fazer esse lembrete hoje e dizer que comam menos sal, comam menos produto gorduroso e bebam muito, mas somente água, que o rins vai agradecer. Muito obrigado. Boa noite a todos. Pois não, vereador. Então, foi uma honra muito grande presidir essa sessão, senhores médicos, senhores presidentes de várias instituições, dando por encerrado essa reunião, marcando então a próxima, a 10ª reunião da 7ª sessão ordinária, para o dia 25 de março de 2008, em seu horário habitual. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado. O TV Câmara de hoje fica por aqui. A próxima sessão é terça-feira, dia 18 de março. Mais informações você tem no site www.câmaranf.rj.gov.br. A TV Câmara é transmitida pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.